Oi, eu sou a Gabriela Kalkman e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês os materiais que eu utilizo nos estágios e que eu acabei utilizando também na disciplina de propedêutica médica, que seria a semiologia, que é onde a gente aprende a fazer exame físico no paciente ou anamnese. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, esses materiais, normalmente eu carregava nessa bolsinha aqui. Essa bolsinha minha mãe mandou fazer para poder realmente carregar, né, o material. E acho que o mais importante de tudo isso ainda não é nem a bolsinha que a gente carrega, né? É que em todos os estágios eu sempre acabo focando muito na vestimenta. Então, vocês veem aí em alguns stories meus quais roupas que eu acabo utilizando, que é mais social. E só que, acima de tudo isso, a gente tem algumas outras vestimentas que são o símbolo dos médicos, que, por exemplo, é o jaleco. O jaleco, ele tem que ter identificação nossa, o nosso nome. Não pode ter doutora se você, ou doutor, se você não é um doutor ou uma doutora. Mas ele tem que estar ali para poder te ajudar a identificar e mostrar que você é um profissional de saúde. Eu acho que um instrumento que é um dos mais reconhecidos e que todo mundo fica assim, meio que doido quando entra na faculdade de medicina e deseja já ter instrumentos médicos é o esteto. Esses daqui são 3 estetos meus que eu utilizo e cada um tem um porquê que eu utilizo. Gente, por exemplo, esse daqui foi um instrumento, esse rosa, foi um instrumento que eu ganhei de um ex-namorado meu, tá? E daí o que acontece? Logicamente, muita gente iria ter talvez jogado fora, mas eu acabei ficando com ele. Por quê? Porque como ele tem duas entradas aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Ele tem 2 diafragmas, né? Esse diafragma maior aqui é o que normalmente a gente utiliza para poder fazer a ausculta cardíaca, né, do coração. E a gente consegue auscultar a maioria dos sons, inclusive intestinais e pulmonar. Quando você vira, muita gente acha que esse pequenininho aqui é do pediátrico, né? Ah, é de criança. Pode ser usado, mas ele é para auscultar sons mais graves. Então, você pode utilizar ele para fazer a ausculta pulmonar também. Então, ele é utilizado para isso. E outra, como ele não é uma das marcas conhecidas como a Litma, então você aprende a fazer uma ausculta em um material de qualidade um pouco inferior. Por quê? Porque você precisa deixar teu ouvido bem aguçado, principalmente pela questão que muitas situações que você tá, às vezes você tá na emergência e tá tendo ali um monte de coisa apitando, um monte de gente gritando e aí afins, e você precisa fazer a ausculta no teu paciente, independente do que tá acontecendo. Tô aqui desembolando os materiais para mostrar para vocês, né? Parece um monte de cobrinha. E tem esse daqui também, eu não sei qual que é a marca desse esteto, ele é de uma qualidade um pouco mais inferior também quanto o rosa, eu não sei qual é a marca dele, ele também serve para essa situação, de você pegar e treinar a ausculta mesmo, de você deixar teu ouvido afinadíssimo, para quando você, porque até porque você vai ter 6 anos para fazer isso, 5 a 6 anos. Então você vai utilizar esse tempo para você ficar muito bom ali e fazer uma boa ausculta cardíaca ou pulmonar no seu paciente, porque tem sons. Tá chovendo, tá, gente? Por isso que vocês vão escutar, às vezes, alguns trovões e talvez até algumas sons de chuva, tá? Mas vamos seguindo. Outra situação também que a gente acaba tendo é o Litman, tá? O Litman, ele é um dos mais considerados, assim, para você comprar durante a faculdade de medicina. Tem muita gente que fala, ah, não, não compre esses de qualidade mais inferior por conta dessa situação de você treinar muito bem o teu ouvido. Só que o Litman, ele tem uma qualidade muito boa, então você vai escutar até aqueles sons, assim, porque fazer a escuta pulmonar, quando é normal, né, que você está escutando o coração bater ali normal, tudo bem. Só que o problema é que às vezes você precisa identificar alguns sopros, né, e alguns sons, assim, que muitas vezes você não consegue identificar com os outros estetoscópios. Claro que existem outros estetos que são de uma qualidade muito boa quanto o Litman, só que eu recomendo muito ele para começar, tá, a escutar. Outro material também que eu acho importantíssimo de se levar para a faculdade, ou às vezes para o estágio, a depender, é claro. Porque, por exemplo, eu já faço estágios de cirurgia oncológica, neurocirurgia, ortopedia, e entre outros. O esteto eu não utilizo na ortopedia nem na neuro. Então, eu utilizo nas outras especialidades. Então, cada material acaba variando conforme a especialidade. Um material que eu acabei utilizando muito também foi esse daqui, que é o esfigmomanômetro. Esse daqui é rosinha também, porque veio junto com o meu estetoscópio rosa. Ele é utilizado, né, para você fazer a mensuração da pressão arterial. Eu utilizei muito durante o estágio de puericultura em síndrome de Down, que eu vou fazer um vídeo contando para vocês como é que foi esse estágio.
E ele é muito bom, assim, eu não sei, esse daqui é da mesma marca que o Esteto, né, que é Premium, é muito boa, nunca me deixou na mão, então eu recomendo muito ter também, até por conta de você utilizar na propedêutica médica, tá? E esses materiais, gente, que eu tô mostrando pra vocês, eles não estragam fácil, tanto é que esses materiais cor-de-rosa eu tive antes de eu ser aprovada em medicina, que foi no começo de 2017, eu fui aprovada em 2018. E que nem esse estetoscópio Littmann que eu mostrei para vocês, né? Esse último esteto. Eu ganhei de um médico e esse médico falou que utilizou durante um bom tempo. Então, tipo, eles não estraga, sabe? Então, vale muito a pena comprar. Um outro material que eu recomendo também comprar, principalmente quando você está fazendo as aulas de semiologia propedêutica, é o tal do. Ah, esqueci o nome. É de ver otorrinoscópio, não é otorrinoscópio, é otoscópio, que é esse daqui, esse material, aquele material que o médico coloca no nosso ouvido para ver se tem cera, se não tem. Eu utilizei muito na puericultura com síndrome de Down, utilizei muito também na propedêutica, porque fazia parte da sequência do exame físico. Então, eu recomendo muito ter, porque ele não estraga esse daqui também. Foi comprado no começo de 2018 ou 2019, se eu não me engano. E eu tenho até agora é 2022, finalzinho de 2022. Outro material também, esse daqui é a pilha que tá fraca, a pilha nem ligou, mas é uma lanterna. A lanterna, gente, eu utilizei muito também na propedêutica e utilizei muito também na neurocirurgia, principalmente quando eu fazia a neurocirurgia do trauma. Então, eu via as pupilas dos pacientes, utilizava a lanterna. Agora, eu tô tendo a disciplina de neurologia, a gente utiliza também ali com os pacientes da neurologia. Então, eu recomendo muito vocês pegarem e utilizar essa questão de ter esses materiais, porque eles duram muito. Que nem a situação do otoscópio, você tem que trocar pilha também, igual a lanterna ali que você utiliza para você ver as pupilas. Então é mais questão de pilha do que propriamente o instrumento. Outra coisa que eu recomendo muito, principalmente para o pessoal que fica indo na emergência, é um oxímetro de pulso, tá? O oxímetro de pulso, você liga ele, esse daqui ele tá sem bateria também, que eu acabei não utilizando tanto, e você vê quanto que tá a oximetria do teu paciente ali no dedo, ou também para você acompanhar a sua oximetria durante o dia. Por exemplo, estou fazendo meditação, quero ver quanto de batimento cardíaco eu tenho. Então, você pode utilizar o oxímetro de pulso para você fazer isso, tá? E eu recomendo muito, principalmente o pessoal que acaba fazendo estágio de emergência, tá? Outro material também que eu acho interessante ter, principalmente na propedêutica, é fita métrica, tá? A fita métrica, gente, esse daqui, você consegue fazer a mensuração da circunferência abdominal, ou, sei lá, tamanho da criança, né, do bebê ali. E você consegue utilizar para isso, ou, sei lá, perímetro cefálico. Então, ter uma fita métrica é muito importante. Isso daqui também comprei lá em 2018, 2019. Então, tenho ela até hoje, tá? Outra coisa também que é importante ter, e principalmente o pessoal que quer neurocirurgia ou neurologia, é o martelinho. Existem 3 tipos de martelinho, que são vários aí. Esse daqui é o que eu tenho. Esse daqui é muito interessante, porque ele tem o próprio martelo para você ver reflexo. O pessoal conhece mais aquele reflexo patelar que sempre aparece em série e filme, que é o pessoal chutando, né? Bate ali na patela, no joelho, e a pessoa chuta. Normalmente não é assim que acontece, mas tudo bem. Aí você consegue ir abrindo ele, que nem aquele, tá? É de rosquear, né? Você levanta, aí tem um prego. Aí muita gente aqui pode criar várias teorias da conspiração, né? Esse aqui é um prego. Ó, focando aqui para ver se foca. É um prego, gente. Então, literalmente um prego. O que acontece? Ele é feito para você ver se a pessoa faz a resposta dolorosa. Então, você vai pegar e vai colocar aqui em cima da mão da pessoa ou qualquer lugar. Não é tão recomendado assim. Antigamente, né? Eles realmente utilizavam isso. Só que, como vocês podem ver, não sei se vocês conseguiram enxergar, é um objeto cortante. Dependendo da força da pessoa, não sei se dá para ver a ponta, ela é bem cortante. Dependendo da pessoa, a gente pode furar o paciente, daí imagine, né? Sai furando um monte de paciente aí, você vai fazer uma contaminação entre os pacientes que você atendeu. Então, não é interessante. Principalmente também em questão de trauma, quando o paciente está cheio de sangue, você chegar apertando assim. Outra coisa também, que aqui, ó, embaixo, na base do martelinho, ele tem como se fosse uma escovinha. Essa escovinha é para ver a sensibilidade do paciente. Agora, antigamente, eles realmente acabavam utilizando para fazer aqui a questão da extremidade, ver se está sensível ou não, né? Só que com a questão do Covid, né, você pode acabar passando alguns micro-organismos
os pacientes, né, e fazendo contaminação. Então, o martelinho é excelente, esse daqui também, gente, martelinho, esses instrumentos médicos, você tem durante um bom tempo e você não precisa ficar comprando vários e afins, porque eles duram muito, tá? Outro material também que eu acho muito interessante, mas não é bem um material médico, é você ter sempre um caderninho onde vocês vão anotar as informações do seu estágio, as informações do seu paciente, para você repassar. Em todos os estágios, eu sempre tenho um caderninho onde eu sempre escrevo, até porque a nossa memória, às vezes, não ajuda muito, ou às vezes a gente acaba vendo tanto paciente naquele dia, que a nossa memória fica até um pouco embaralhada. Então, é muito bom ter um caderninho para pegar e auxiliar nessa questão. Materiais que eu acabo utilizando no centro cirúrgico e que eu vejo como muito importante é o óculos. O óculos é biossegurança até. Esse daqui é um óculos de plástico, igual o pessoal daqui já trabalhou em indústria vai saber, que você simplesmente vai lá, coloca o óculos e pronto, né? Pegou até as ring lights aqui. E eu sempre utilizo ele por conta da questão de que, às vezes, quando você está fazendo cirurgia, acaba vindo aerosol, né? Aerosol que seria, tipo, gotículas de sangue no sua face. Já aconteceu de eu estar auxiliando em cirurgia, acabar meio que voando líquidos no meu rosto, assim. Então, acaba acontecendo que o óculos te auxilia muito nessas situações, porque evita a contaminação. Porque, por mais que a contaminação é mínima, tanto para doenças sexualmente transmissíveis, é bom evitar, né, gente? Então, eu recomendo usar óculos, porque é muito importante. Outra coisa que eu acabo utilizando e que muita gente às vezes observa nos stories, com minhas fotos de dentro das cirurgias, são as toquinhas cirúrgicas. Eu tenho várias toquinhas cirúrgicas, tenho uma coleção onde eu acabo utilizando elas para, logicamente, né, quando você está dentro do centro cirúrgico, você está com o cabelo amarrado e está com uma touca. E alguns centros cirúrgicos, eles permitem que você tenha toucas personalizadas, que são essas touquinhas, principalmente para quem tem cabelo, que nem no meu caso, cabelo cacheado, ou tem um cabelo muito longo, às vezes aquelas toucas de, não sei se é TNT, mas é tipo um véu, né, ou aqueles touca que o pessoal usa na cozinha, que ele às vezes acaba não segurando o cabelo, ou acaba deixando o cabelo não muito bonito, assim, né? Então, é muito recomendado, às vezes, você ter a tua própria touca. Por exemplo, eu tenho essas daqui, essa daqui de caveirinha, tem um que tem a logo da científica acadêmica, esse daqui é da neurocirurgia pediátrica. Então, assim, gente, é interessante, se você puder ter, eu acho muito legal, principalmente porque eles sabem que é você e te identificam. Então, eu acho muito divertido ter touquinhas cirúrgicas. Então, assim, gente, são esses os materiais que eu acabo utilizando nos estágios e também utilizei durante a faculdade, ainda utilizo na faculdade. Eu vejo como muito importante vocês terem, porque eles não estragam, eles duram muito. Provavelmente esses materiais vou acabar utilizando até durante a minha própria faculdade, não, né? Até quando eu me formar, ou depois que eu me formar, até quando eu for residente depois. Então, fica aí a recomendação dos materiais e que vocês acabam realmente utilizando eles, principalmente o estetoscópio.